E aí, rapaziada? Bom, no último vídeo eu meio que dei uma pincelada geral em todas as etapas de desenho que eu faço e eu acho que é útil eu fazer alguns vídeos explicando exatamente como eu passo por cada fase. E eu acho bom começar por esse aqui de line art, porque é um tema meio que geral, meio que todo mundo faz, então eu acho bom explicar algumas das minhas visões de coisas que eu uso. Então você basicamente vai ver isso em quase todo o desenho que eu postar, ou em quase todo o timelapse que eu fazer. Então fica aqui com algumas dicas que eu fui aprendendo ao longo do tempo e que eu acho que pode ser útil para você também. Só que antes de começar, tem algumas coisas sobre o desenho que eu preciso pontuar para vocês. Antes de começar, procura ver como é o padrão do desenho que você está fazendo e a qual grupo ele pretende se encaixar. Tipo anime, mangá, comic, fanart, sabe? Essas coisas. Você criar um board de referência é o primeiro passo que você tem para iniciar qualquer desenho. E botar todas as suas referências num lugar fácil para você sempre ter em mente vai te ajudar a manter o foco naquilo que você quer fazer e te dar um norte para te guiar sem você precisar ficar muito perdido, pois você vai ter uma referência visual fácil sempre que você precisar. Eu uso o PureRef e não, isso aqui não é um AD, embora eu infelizmente quisesse que fosse. O PureRef ele é um site que você usa para organizar ideia e ele é bem fácil e intuitivo. Você pode pegar sua pasta lá do Pinterest e jogar direto nele. É uma mão na roda, você pode editar as coisas muito mais fácil e deixar muito mais claro para você ver, sem você precisar ficar dando alt tab toda hora para você procurar peça por peça. Então eu recomendo vocês usarem. Quem se interessar, o link vai estar aqui na descrição para baixar. E agora que a gente já setou tudo, dá para começar de fato. Nem sempre o pincel ideal para você fazer sua line art é a caneta. Tem vezes que a sua line art vai se encaixar melhor com um pincel para colorir ou o seu pincel de rascunho. Então tenta entender o tipo de arte que você está fazendo para você encontrar as ferramentas que mais se adaptam da forma que você faz para facilitar ainda mais a sua vida. A lógica é o seguinte, você não sai para surfar com um skate, da mesma forma que você não pinta uma paisagem com caneta, sabe? Você entender o pincel certo para sua necessidade vai te exigir pesquisar nas suas referências e ver o que mais se adapta ao estilo que você quer seguir. Quando você entende o que você quer, aí sim você pode começar de fato. Além disso, existem outros fatores para você entender sobre o seu pincel que pode acabar te ajudando, como entender a estabilização ou a pressão. Geralmente quando você está fazendo uma linha e a sua estabilização está bem baixa ou zerada, você vai perceber que ela está meio trêmula ou meio torta. E para você fazer uma line art pode ser que não fique muito bom de primeira. Então aumentar ou diminuir a estabilidade para fazer seu desenho ficar mais coerente pode ser que te ajude na hora que você estiver fazendo aquelas linhas. E pressão é você entender mais sobre a mesa que você está usando. Às vezes você colocar muita força na sua caneta e deixar a sua pressão bem alta pode prejudicar não só a sua mesa, como não dar o resultado que você quer para o seu desenho. Você botar muita força na sua mesa pode ser que ela acabe desgastando com o tempo e assim seus desenhos vão perdendo a qualidade. Achar um ponto onde a sua mesa consiga ter uma sensibilidade boa e a sua caneta também com uma pressão boa vai fazer você se adaptar bem mais àquela demanda que você está procurando. Isso vem de teste, você testa na sua mesa e vê qual se adapta, para no fim você conseguir fazer do melhor jeito possível, onde você consiga preservar a sua mesa pelo maior tempo possível e ainda assim consiga usar da pressão da melhor forma. Ok, as especificações foram montadas, então agora a gente já pode passar para as dicas de fato. E a primeira dica que eu tenho para vocês, quando vocês estiverem fazendo sua line art, para evitar de fazer line art com linhas curtas. Para você criar uma linha mais consistente, as linhas maiores tendem a dar uma impressão menos bagunçada para o seu desenho. Então tenta ser sucinto e manter a consciência do começo ao fim para evitar o aspecto de rascunho no seu desenho. Linhas mais curtas tendem a trazer um aspecto mais sujo para o seu desenho, e é na parte do rascunho que você tem que arrumar. Então você já armar um setupzinho no final do seu rascunho para fazer com que sua line art consiga se encaixar nesse modelo sem você precisar ficar apagando ou mudando coisa de lugar é essencial para você não precisar ficar repetindo esse processo depois e depois.
Fazendo as suas linhas de maneira mais consciente, você consegue passar a sensação de que aquele desenho está bem polido e o resultado final sai algo bem agradável de se ver. Às vezes vale a pena você perder um pouco mais de tempo no seu rascunho para fazer a sua line art ficar decente. Então tenta evitar de fazer essas linhas pequenas menos aleatórias e usa a sua camada de line art para fazer as linhas onde você tem certeza que vão e manter elas sucintas e de fácil entendimento. A segunda dica que eu tenho para dar para vocês é evitar de dar muito zoom enquanto você estiver fazendo line art. Essa aqui eu tenho que revelar que eu mesmo às vezes peco um pouco nela, mas você dar zoom para focar em partes muito específicas do seu desenho faz com que você não tenha uma visão muito clara dele por inteiro, sabe? Então você focar demais em uma parte meio que necessariamente significa que você não vai ver uma outra. Então quanto mais áreas você analisar de uma vez, menos detalhes você vai ter que arrumar depois, sabe? Tenta manter o desenho de uma maneira que você consiga enxergar o máximo de áreas possíveis, ainda assim conseguindo arrumar os detalhes. Ou seja, se você colocar na sua cabeça que menos zoom é igual a menos áreas perdidas, você consegue ter uma visão um pouco mais de fora do seu desenho, e assim consegue perceber as áreas onde você está errando. Tenta manter as coisas simples, então faz as coisas grandes primeiro e depois vai diminuindo até você chegar naqueles detalhes, certo? Isso é algo que eu falo bastante aqui no canal, mas é algo que é importante de se lembrar. Às vezes você foca muito em fazer a line art daquele detalhezinho, ou passa muito tempo fazendo a line de um rosto de personagem que você esquece que ele está pequeno demais em relação ao corpo inteiro. Então é isso, tenta manter a sua visão clara e simples para você enxergar tudo de uma vez. Ok, agora a gente vai para a parte que eu acho que seja talvez uma das mais importantes, se não a mais importante, na hora de você criar a sua line art. Você provavelmente já fez um desenho que você sentiu que estava faltando alguma coisa, que ele tinha uma proposta boa no rascunho, mas ele meio que se perdeu na line art. Bom, sabe, muito provavelmente você não tinha conhecimento do quão importante é entender sobre a espessura de uma linha. Em um desenho, o observador ele é guiado para as partes mais importantes pelos elementos visuais implícitos que aquela peça apresenta. E as linhas cumprem esse papel de uma forma excelente, sabe? Variar o peso das linhas é o que vai dar aquele elemento de fluidez para o seu desenho. Áreas mais detalhadas contam com maior variedade de linhas. Então você pode perceber que sempre quando você olhar um desenho, a parte mais detalhada vai sempre ter bastante linhas e elas começam a se modular e transformar o seu tamanho para brincar com a percepção de você, o espectador, para fazer você perceber que aquela é a parte onde a mensagem está sendo passada, sem necessariamente dizer isso para você, só com as linhas guiando a sua visão para aquilo. E as áreas secundárias, elas têm essa ausência de linhas detalhadas. Geralmente é usado apenas linhas grandes, só para ilustrar mesmo como é aquela forma, sem dar tanto detalhe para você sobre o que exatamente tem de lá. Quase como se implicitamente incentivasse você a procurar coisas mais interessantes naquela foto. E assim seu olho é guiado para essas partes mais detalhadas. Então, o nível de detalhe e a espessura dessa linha, ela vai contar para você aquela história de uma maneira bem implícita, quase que guiando o seu olho para onde ela quer que você perceba que o elemento principal está realocado. Tamanho e ângulo de câmera também é um fator que você deve levar em conta na hora de escolher a grossura das suas linhas. Os shapes maiores precisam de linhas maiores, meio que para representar a sua massa em relação às outras coisas. Então é por isso que silhuetas geralmente têm linhas mais grossas em comparação aos objetos que tem dentro. Quanto mais visível é aquele objeto, maior é a representação que a sua line art deve apresentar. Então é por isso que quando você vê algo de longe, ele não vai estar muito bem detalhado, ele só vai ter focado nas suas linhas o shape principal, para você entender o que é aquela forma, mas não necessariamente entender o que tem dentro daquela forma. Entender de linhas também está ligado diretamente a entender sobre como a sua cena está sendo organizada. Dividir corretamente os planos traz consigo um dinamismo muito maior em relação à arte apresentada. Colocar a gente como observador direto implica que a gente coloque a nossa visão como parte daquela cena, e por consequência, os objetos que ficam em primeiro plano vão ser muito mais detalhados pra gente do que os objetos que vão estar em background ou em segundo plano. Porque por a gente estar muito perto dele, a gente consegue compreender muito mais o seu nível de detalhe,
diferente das linhas de trás. E basicamente o nível de detalhes vai diminuindo conforme esses planos vão passando, tendo suas linhas de segundo plano de apoio e usada para induzir o seu espectador a ver aquilo. E logo depois disso as suas linhas de background, que são quase inexistentes, só para você entender que existe algo além daquilo, mas não necessariamente é importante para sua cena em específico. Isso é cuidadosamente colocado desse jeito, quase induzindo o observador a não olhar, porque algo bem mais interessante vai estar na sua frente. Após você entender a estrutura do seu desenho e colocar peso nas linhas para melhorar sua narrativa, uma forma de ajuda bem interessante é encontrar onde iriam as sombras e trabalhar suas linhas ao redor delas. De novo, focando das partes maiores para as menores, encontre áreas onde a sua linha vai se juntar e arruma ela de modo a mostrar que aquelas linhas fazem parte do mesmo conjunto. Aumentando a intensidade das linhas em áreas menos iluminadas e repetindo o processo para áreas mais iluminadas, você consegue deixar o seu desenho bem mais agradável de se ver. Nesse sexto passo, eu recomendo você parar, analisar e entender aonde você pode melhorar a sua line art. Então, tira o zoom da sua line art e olha seu desenho por inteiro. E procura áreas que agradam a sua visão e não interessam você de primeira. Se você perceber que o ponto focal do seu desenho não está bem distribuído, cria linhas trabalhando aquela área. Use esse passo para focar mais sua line art em áreas que você sabe que vão ser impactantes e deixe as partes secundárias com menos linhas, para fazer assim o seu espectador focar inconscientemente nas partes detalhadas, sem você necessariamente apontar onde elas são. E para isso você precisa enxergar sua peça como um inteiro, sem precisar ficar focando naquele detalhezinho aqui e ali, que não vai ser muito importante quando você vê ela de longe. Bom, eu mesmo tenho que dizer que peco um pouco nessa parte. Fazendo esse vídeo foi bom para mim entender as partes que eu não estava me entregando muito. E nos próximos trabalhos eu pretendo me desenvolver um pouco mais nessa parte. Então, tenta não dar tanto zoom no seu desenho, só para, analisa e melhora tudo que você tem que melhorar. E tenta ver seu desenho como se fosse um espectador neutro. Alguém que não sabe o que você está fazendo e olha aquilo pela primeira vez. Bom, mas é isso. Em geral, se você curtiu essas dicas, dá um like aí, comenta. Isso aqui é um grande apanhado geral de coisas que eu aprendi com o tempo. Isso pode ser bom para você que está começando ou para você que já desenha há um tempo, mas não lembra muito bem das coisas. E me segue no Twitter lá também, aproveitando a deixa. Aproveita e segue as lives, eu sempre estou fazendo live de desenho. Então se você tiver alguma dúvida de algo que eu não falei aqui, ou alguma coisa que eu falei, mas você acha que pode ser diferente, comenta lá, eu possivelmente posso estar em live. Mas é isso, mano. Valeu, um abraço e tchau!